Olá, eu sou o professor Eduardo Ferraro, professor há 14 anos do curso de música da Univale, e sou encarregado das disciplinas de história, tanto da história da música ocidental quanto a história da MPB. Falar de Gilberto Gil é falar um pouco da história da MPB. Gilberto Gil é uma figura relevante dentro desse quadro da MPB, da história da música popular brasileira, como uma das categorias das músicas que nós temos aqui no Brasil. É um artista tremendamente relevante, muito importante para a cena musical atual também, porque pois ele está em atividade também, e é uma atividade bastante prolífera, né? E realmente, assim, a história dessa MPB como uma categoria, música popular brasileira, que junta vários gêneros musicais, realmente é formada por boa parte da obra do que o Gilberto Gil fez em todos esses anos. Estamos falando praticamente de 50 anos de carreira. Gilberto Gil ganhou 2 Grammys, né? O Grammy Latino, né? Então é um dos artistas brasileiros mais reconhecidos lá fora. Também foi embaixador na ONU, mencionando algumas áreas que também ele participou, porque politicamente é um cara extremamente engajado, muito ativo também politicamente. Gilberto Gil é interessante porque ele fez um curso de administração de empresas, né? Que não tinha nada a ver com sua paixão pela música, mas isso foi na sua juventude, né? E ele começou sua carreira em 1959, né? Já nessa década de 60 conhece grandes figuras com as quais depois iria se associar e trabalhar bastante junto, como Caetano Veloso, Chico Buarque, né? Mais tarde, obviamente, vai estar em contato e vai trabalhar junto com outras figuras como Maria Bethânia, Gal Costa. Em 66, acontece uma coisa muito importante com Gil, que é sua participação nos festivais da canção da Record, esses festivais que começam a ser veiculados na televisão. E Gil realmente tem uma participação excelente, assim, notável, como compositor, como intérprete também, né? E aí também ele já se relaciona com uma das sumidades da música brasileira, que seria Dorival Caymmi, né? E os filhos, né, de Dorival Caymmi. Então é importantíssimo pensar também que ele já tinha um contato nessa ideia do círculo de compositores brasileiros de grande sucesso. No golpe de 64, por ele ser engajado politicamente, começa a ter alguns problemas, e nesses anos todos vai se formando um movimento que vai ser extremamente importante, e ele vai ser um dos principais, vai ser uma das principais figuras desse movimento, que é a Tropicália, que se consolida em 68. É interessante porque a Tropicália é um movimento de contracultura extremamente rico, em sentido de não somente da música, de poesia, de várias artes, mas a Tropicália realmente se expressa de uma maneira muito forte quando a gente começa a comentar a questão da música mesmo. E aí é nesse movimento nós vamos ter figuras importantíssimas também, como todos esses intérpretes e compositores baianos. Na Tropicália teremos as 2 figuras principais, talvez, que seriam Gil e o Caetano, e Bethânia, e também Gal Costa, e aliás outros artistas, Rogério Duprat, enfim, como arranjadores também. E era um pouco a ideia, e isso aqui também se torna interessante, a Tropicália, um movimento de contestação aquela questão inclusive da bossa nova, né? Que era um movimento também musical importante, foi um movimento muito importante.
E um movimento que, por outro lado, também reviveu um pouco essa ideia da Semana do 22 a partir desse conceito de antropofagia. Ou seja, era uma absorção de figuras culturais de fora e convertidas e digeridas para a questão da brasilidade. Gil e Caetano serão principalmente os caras que vão levar adiante isso. E isso também vai criar um problema com a ditadura, né? E, portanto, eles serão exilados mais ou menos no fim de 68. Eles vão transitar por Europa e é interessante porque o exílio dura mais ou menos uns 3 anos e na Europa eles vão conhecer uma série de figuras, ele vai ter uma trajetória muito interessante, muito importante. Junto com o Gal Costa, com o Caetano também, vão transitar a Europa e vão se destacar como expoentes da música brasileira na Europa. Ele volta em 71 e aí é interessante porque vão formar uma junção, essas 4 figuras da música baiana e nacional, muito importantes, Gal Costa, Bethânia, Caetano e ele, como um conjunto chamado de Doces Bárbaros. Muito interessante isso. Já em 77, ele tem um trânsito internacional muito importante, conhecendo figuras extremamente importantes do jazz e também da música internacional, ou da world music, como a gente chama, né? A música que não é uma música erudita, e sim popular e de todos os lugares do mundo. Inclusive, esse pessoal do jazz e até, por exemplo, figuras como Bob Marley, e outras figuras. Então ele vai ter um trânsito muito forte com artistas e vai ter uma conexão com artistas internacionais muito fortes, né? A partir de 86, já um pouco mais adiante, é que ele vai entrar em uma ideia de um engajamento político mais sério, com cargos. Ele foi vereador e vai chegar como vou comentar depois, a ministro de Cultura, né? Interessante porque a fase dele da Tropicália tem a ver um pouco mais com essa ideia do rock. Depois é interessante porque na fase posterior ao engajamento político, a partir do ano 91, entre 91 e 95, a fase dele é mais um trânsito por uma música um pouco mais moderna. Essa ideia de world music, ou seja, uma conjunção de música internacional de diversos lugares, inclusive sempre colocando o elemento da brasilidade, né? E é interessante porque em 96 ele ganha o Grammy, o primeiro Grammy, em 96. É interessante, né? Entre 96 e 2000, que tem essa fase mais moderna, ele vai se relacionar também com esses outros artistas, vai estar fazendo outra música que não era a música que ele fez no início, que tinha mais a ver com essa ideia dos festivais de música, do samba, da brasilidade, ou seja, o que trazia essa corrente musical nesse momento. Até os anos 2000, ele transitou por isso, e em 2000 em frente ele está um pouco mais moderno no seu estilo, transitando também pelo rock, né? E outros gêneros, né? Mas sempre com esse toque muito brasileiro. Em 2002 ele se erige ministro de Cultura, e aí vai ter também essa ideia de um trânsito na ONU e vai ser um representante musical, sem sombra de dúvida, o representante musical brasileiro nessa época e nesse momento de maneira assim brilhante, né? Em 2006 ele vai voltar a ganhar um Grammy, né? Ou seja, ele ganha seu segundo Grammy, né? E em 2007 chega a gravar seu álbum número 57. Não é pouca coisa, né? 57 álbuns musicais gravados por Gil. Realmente uma coisa impressionante. E hoje a gente tem que dizer que o Gilberto Gil está de uma maneira super ativa, presente, está fazendo shows aos 81 anos, com um grupo familiar, ou seja, com a família dele junto, que são músicos também, obviamente, e que está transitando por todo o Brasil e, obviamente, também por alguns lugares do mundo, porque é uma figura notável da música brasileira. Não tem como a gente não falar de Gilberto Gil
quando se refere à música brasileira. E principalmente porque estamos falando do começo da carreira dele, de 1959 até o dia de hoje. Então, imaginem, são quase 60 anos de carreira, né? É muito importante dizer isso. Para fechar, Gilberto Gil teve várias influências, isso é muito interessante. Gilberto Gil, talvez a primeira influência era a influência do Baião, do Nordeste, da figura de Luiz Gonzaga, como uma das figuras também marcantes da música brasileira, uma figura notável também, de uma época, né, dos anos 50, né? A figura de Luiz Gonzaga aparece nos anos 50 e vai ser uma das influências do Gilberto Gil. Depois, no exílio e realmente assim, com um contato mais internacional, ele tem uma influência grande de Beatles, né? Rock também, conhece todas as vertentes do rock de uma maneira também muito consistente, e até, como falei, depois, em outra fase, começa a transitar pelo reggae, já que conhece Bob Marley e algumas outras figuras desse gênero musical. Enfim, resumir a carreira do Gilberto Gil é difícil, porque realmente existem muitos detalhes e é uma vida musical muito farta, em sentido de contatos, conexões, pessoas que estiveram relacionadas com ele e de que maneira ele também constituiu a obra e as diferentes épocas, digamos, e os diferentes estilos e gêneros musicais que ele perpassou. Eu sempre digo, é como se fosse um cara que tocou praticamente quase tudo o que tinha que tocar na música brasileira em termos de gêneros e em termos de estilos também, né? Uma pessoa extremamente completa. Eu sou fã de Gil, eu ouço ele desde praticamente os anos 80, desde que conheci, vim acompanhando também muita coisa dele, e apesar de que eu me desenvolvo numa área mais instrumental, não tanto de canção, mas não tem como, eu como professor, como docente, tenho que dizer que não tem como não relacionar Gil a qualquer conversa que a gente faça sobre música brasileira. É isso. O grande artista Gil, que esperemos tê-lo muitos anos mais em palcos brasileiros para observar sua arte.